Eduardo nunca imaginou que um convite errado mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, em um evento de luxo onde não deveria estar, um milionário arrogante fez uma proposta humilhante que chocou todos os presentes. Te dou minha Ferrari se conseguir ligá-la. O som dos saltos altos ecoava pelo mármore polido quando Eduardo Mendes atravessou as portas do hotel grandioso, sem saber que estava prestes a viver a noite mais humilhante de sua vida. Suas mãos calejadas tremiam enquanto segurava o convite amarrotado, tentando decifrar se realmente pertencia àquele mundo de cristais e champanhe que brilhava diante de seus olhos cansados. Desculpe, senhor, mas creio que houve um engano. A voz gelada da recepcionista cortou o ar como uma lâmina, seus olhos percorrendo a roupa simples de Eduardo com um desdém mal disfarçado. Este evento é apenas para convidados especiais. Eduardo sentiu o calor subir pelo pescoço, mas mostrou o convite com a dignidade que ainda lhe restava. Recebi isto pelo correio, senhora. Diz aqui que é para o senhor Eduardo Mendes. Deve ter sido um erro do sistema. A mulher nem se dignou a olhar o papel direito. Talvez o senhor procure o evento de outras pessoas, no salão dos fundos. Bom, naquele exato momento, uma explosão de risadas vindas do salão principal fez Eduardo virar o rosto. Através das portas de vidro, podia ver centenas de pessoas elegantes cercando algo que brilhava em vermelho sob as luzes dos lustres. Uma Ferrari, novinha em folha, reluzente como uma joia no centro daquela festa de riqueza. Meu Deus, que homem é aquele? A voz feminina soou mais alta que deveria, e Eduardo percebeu que os olhares começavam a se voltar para ele. Ele realmente acha que pode entrar aqui vestido assim? Eduardo engoliu seco. Sua camisa estava limpa, passada com cuidado por suas próprias mãos naquela manhã, mas as manchas de graxa, que nem o sabão mais forte conseguia tirar completamente, contavam uma história diferente. Era a história de um homem que trabalhava com as mãos para sobreviver, que conhecia cada peça de motor como outros conheciam números de conta bancária. Olha só quem decidiu aparecer. A voz grave e arrogante cortou o murmúrio do salão como um chicote. Ricardo Almeida surgiu das sombras dos convidados, seu terno de R$1.000 brilhando tanto quanto sua prepotência. Aos poucos, mais de 30, era dono de meio bairro onde Eduardo morava, o tipo de homem que pisava em pessoas como quem pisa em formigas. Eduardo Mendes, não é? O mecânico do bairro. O salão inteiro se voltou para eles agora. Celulares começaram a se erguer discretamente, captando cada segundo da humilhação que estava por vir. Eduardo sentiu o estômago revirar, mas manteve a postura ereta. Tinha orgulho demais para se curvar, mesmo diante daquele leão faminto. Senhor Ricardo, Eduardo acenou com a cabeça, tentando manter a voz firme. Recebi um convite para este evento beneficente. Vim porque... Por que quê? Ricardo interrompeu, sua voz se elevando para que todos pudessem ouvir. Porque achou que poderia se misturar com pessoas de verdade? Pessoas que importam? Ele gesticulou para a multidão ao redor, que agora formava um círculo perfeito de voyeurs sedentos por drama. Este evento é para quem doa valores que você nem sonha em ver na vida. A respiração de Eduardo ficou pesada. Ele pensou na filha de Dona Rosa, sua vizinha de 70 anos, que precisava de cirurgia urgente. Pensou nas contas atrasadas empilhadas na mesa da cozinha. Pensou no motivo real pelo qual tinha vindo até ali, esperando encontrar alguém que pudesse ajudar, alguém com coração grande o suficiente para enxergar além das aparências. Eu vim porque... Eduardo parou, engoliu as palavras que queimavam na garganta. Não podia contar sobre Dona Rosa ali. Não daria a Ricardo mais munição para sua crueldade. Vim porque recebi o convite. Ah, o convite! Ricardo riu e vários convidados riram junto como hienas, seguindo o líder da matilha. Sabe o que eu acho? Acho que você pegou esse convite de alguém mais. Ou talvez... Ele fez uma pausa teatral, saboreando o momento. Talvez tenha tirado do lixo.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu cada par de olhos no salão, perfurando sua alma. Cada risadinha abafada, cortando sua dignidade em pedaços. Mas foi quando viu uma senhora idosa balançar a cabeça com pena que algo dentro dele se partiu. Não era a pena que ele queria. Nunca foi. Sabe de uma coisa? Ricardo continuou caminhando em círculos ao redor de Eduardo, como um tubarão cercando sua presa. Já que você veio até aqui, vamos fazer uma brincadeira. Vê aquela Ferrari ali? Ele apontou para o carro vermelho que brilhava no centro do salão. É minha. Comprei ontem, direto da concessionária. 0 quilômetro. Eduardo olhou para o carro e por um segundo esqueceu onde estava. Era uma obra de arte sobre rodas, cada curva desenhada com perfeição matemática. Mesmo de longe, podia sentir o ronco potente do motor V8. Podia imaginar a precisão suíça da engenharia italiana. Te dou minha Ferrari se conseguir ligá-la, Ricardo disse. E o salão inteiro parou de respirar. Celulares se ergueram ainda mais alto, todos gravando aquela proposta absurda. Mas quando você falhar, e vai falhar, quero que saia daqui rastejando como o verme que é. As palavras caíram como bombas no silêncio do salão. Eduardo sentiu algo quente escorrer pelo canto dos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma raiva profunda e controlada que vinha crescendo dentro dele há anos. Anos sendo tratado como menos que nada por pessoas que nunca sujaram as mãos para ganhar um centavo honesto. Por que você faria isso? Eduardo perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Porque preciso de entretenimento, Ricardo respondeu, abrindo os braços para a plateia como um showman. E porque quero que todos aqui vejam a diferença entre nós. Você pode olhar um motor a vida inteira, mas nunca vai entender de verdade como funciona. É questão de classe, meu caro, questão de berço. Marina Santos, organizadora do evento, tentou intervir do outro lado do salão. Ricardo, talvez isso seja um pouco o quê? Ricardo cortou, seus olhos brilhando com malícia pura. Cruel? Ele que veio ao meu território, ele que tentou se passar por alguém que não é. Ele se virou de volta para Eduardo. Então, mecânico, aceita o desafio? Ou vai correr com o rabo entre as pernas, como eu imaginava? Eduardo fechou os olhos por um segundo. Podia sair dali, manter sua dignidade, voltar para casa e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas então, pensou em Dona Rosa, que o tratava como filho desde que sua própria mãe morreu. Pensou na menina de apenas 8 anos que precisava da cirurgia. Pensou em todas as vezes que foi subestimado, ignorado, tratado como inferior. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. Uma determinação que fez alguns dos convidados darem um passo atrás instintivamente. Eu aceito, disse Eduardo, e sua voz ecoou pelo salão como um trovão distante. O sorriso de Ricardo se alargou, como o de um predador que acabara de prender sua caça. Perfeito. Carlos. Ele gesticulou para um homem de meia idade que observava tudo com desconforto óbvio. Carlos Ferreira, meu vendedor da concessionária Ferrari. Ele pode confirmar que o carro está funcionando perfeitamente. Acabou de ser entregue. Carlos se aproximou relutante, claramente desconfortável com toda a situação. Senhor Ricardo, talvez nada. Ricardo bateu palmas uma vez e o som ecoou como um tiro. Quero que todos vejam isso. Quero que filmem. Vou postar isso em todas as minhas redes sociais. Ele se virou para Eduardo com um sorriso que gelava o sangue. Vai ser viral, mecânico. Você vai ser famoso, como um palhaço. Eduardo caminhou lentamente em direção à Ferrari, cada passo pesando toneladas. Os convidados se afastavam como se ele carregasse uma doença contagiosa, mas seus olhos permaneciam grudados nele, sedentos pelo espetáculo que estava por vir. Quando finalmente chegou ao carro, Eduardo parou.
Colocou a mão no capô reluzente e sentiu algo que o fez franzir as sobrancelhas. O metal estava frio. Frio demais para um carro que deveria ter chegado há poucas horas. "Algum problema, mecânico?" Ricardo perguntou alto o suficiente para todos ouvirem. "Já desistindo?" Eduardo não respondeu. Em vez disso, abriu a porta do motorista e se acomodou no banco de couro italiano. O cheiro de carro novo invadiu suas narinas, mas havia algo mais, algo que seus anos de experiência reconheceram imediatamente. Colocou a chave na ignição e girou. Nada. Tentou novamente. Nada. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela explosão de risadas de Ricardo. Eu disse que ele não conseguiria." Ele se virou para a multidão, os braços erguidos em vitória. "Vocês viram? O grande mecânico nem consegue ligar um carro." Mas Eduardo não saiu do veículo. Em vez disso, ficou sentado ali, ouvindo. Seus ouvidos treinados captavam sons que outros nem sabiam que existiam. E o que estava ouvindo o fez sorrir pela primeira vez na noite. "Senhor Ricardo," Eduardo disse calmamente, sua voz cortando através das risadas. "Posso fazer uma pergunta?" Pode. Ricardo respondeu ainda rindo. "Antes de você sair rastejando daqui." Eduardo saiu do carro lentamente, seus olhos nunca saindo dos de Ricardo. "Quando foi a última vez que este carro funcionou?" A pergunta caiu como uma pedra em água parada. As risadas morreram instantaneamente. Ricardo piscou confuso. "Ontem, é óbvio. Acabou de sair da concessionária." Eduardo se virou para Carlos, que estava visivelmente nervoso agora. "Senhor Carlos, o senhor pode confirmar isso?" Carlos abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Seus olhos saltavam entre Ricardo e Eduardo, o suor começando a formar gotas em sua testa. Eu... Carlos gaguejou. "Por quê?" Eduardo continuou, sua voz ganhando força. "Este carro não liga há pelo menos uma semana. E eu sei exatamente por quê." O salão inteiro explodiu em murmúrios. Celulares se ergueram ainda mais alto, captando cada segundo da reviravolta que ninguém tinha visto vindo. Ricardo, pela primeira vez na noite, pareceu menos confiante. "Do que você está falando?" Eduardo sorriu. Não um sorriso de humildade ou submissão, mas o sorriso de alguém que acabara de encontrar seu momento. "Estou falando que sua Ferrari não liga porque tem um defeito de fábrica raro. E acontece que eu sei como consertá-la." O silêncio no salão era tão denso que Eduardo podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas. Dezenas de celulares permaneciam erguidos, capturando cada segundo daquele momento que ninguém tinha previsto. Ricardo Almeida, pela primeira vez na noite, parecia ter perdido suas palavras cuidadosamente venenosas. "Defeito de fábrica?" Ricardo finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu mais aguda do que pretendia. "Você está louco. Este carro custou mais do que você ganha em 10 anos de vida. A Ferrari não fabrica carros com defeito." Eduardo permaneceu calmo, suas mãos ainda pousadas no capô do veículo reluzente. "Senhor Carlos," ele se dirigiu ao vendedor, que parecia querer desaparecer no chão de mármore. "Quando este carro chegou à concessionária?" Carlos engoliu seco, seus olhos dançando nervosamente entre Ricardo e a multidão de convidados que agora prestava atenção absoluta em cada palavra. Bem, chegou há alguns dias." "Quantos dias exatamente?" Eduardo pressionou, sua voz mantendo um tom respeitoso, mas firme. "Uma semana." Carlos sussurrou, e o murmúrio que percorreu o salão foi como ondas quebrando contra rochas. Ricardo explodiu. "E daí? Ficou na concessionária sendo preparado? Isso é normal?" Ele gesticulou furiosamente para a multidão. "Vocês estão vendo isso? Ele está tentando se fazer de esperto para escapar da humilhação." Mas Eduardo já estava se abaixando próximo ao carro, ouvindo atentamente algo que só seus ouvidos treinados conseguiam captar. Colocou a mão na lateral do motor e fechou os olhos como um médico fazendo um diagnóstico. O problema não está na bateria nem na ignição.
Eduardo disse, levantando-se lentamente. É na bomba de combustível. Tem um ruído específico quando você tenta ligar. Um chiado muito baixo que indica pressão insuficiente. Marina Santos, organizadora do evento, se aproximou com curiosidade genuína. Como você pode saber isso apenas ouvindo? Alguns motores de alta performance têm particularidades, Eduardo explicou, sentindo todos os olhos fixados nele. Esta Ferrari específica tem uma bomba de combustível que é sensível à umidade. Se o carro fica parado em ambiente úmido por mais de 5 dias, pode apresentar este problema. Carlos ficou visivelmente pálido. Como você sabe disso? Antes que Eduardo pudesse responder, Ricardo interferiu novamente, mas agora havia uma nota de desespero em sua voz. Chega de enrolação. Se você sabe tanto assim, prove. Faça o carro funcionar agora. Eduardo assentiu calmamente. Vou tentar, mas preciso de algumas ferramentas básicas. Tem alguma oficina aqui no hotel? Não! Ricardo gritou, fazendo vários convidados saltarem. Você disse que sabia como consertar. Conserte agora com o que tem, sem desculpas. O constrangimento de Ricardo estava se tornando óbvio para todos. Gotas de suor começavam a formar em sua testa e sua respiração estava mais acelerada. Eduardo percebeu que havia algo mais ali. Ricardo não estava apenas sendo cruel por diversão. Havia medo em seus olhos. Está bem, Eduardo disse calmamente. Vou tentar resolver sem ferramentas. Ele voltou ao carro e tentou uma série de procedimentos que aprendera ao longo dos anos. Girou a chave de forma específica, pressionou o acelerador em sequência particular, até mesmo bateu levemente em pontos estratégicos do painel. A cada tentativa, o silêncio se tornava mais pesado. Nada funcionava. Depois de vários minutos, Eduardo saiu do carro, respirando pesadamente. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de frustração pura. Sabia exatamente qual era o problema, mas sem as ferramentas adequadas, não conseguia resolvê-lo. Eu sabia. Ricardo explodiu em uma gargalhada que ecoou pelo salão como trovão. Eu sabia que você era só um impostor falando bonito. Ele se virou para a multidão, os braços abertos como um ator recebendo aplausos. Vocês viram? O grande especialista não consegue nem ligar um carro. As risadas começaram baixo, mas rapidamente se espalharam pelo salão. Pessoas que minutos antes observavam com curiosidade, agora riam abertamente da situação de Eduardo. Celulares continuavam gravando, capturando cada segundo de sua aparente falha. Patético! Uma voz feminina murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Como ele teve coragem de aceitar? Eu me sinto até mal por ele. Outro convidado comentou, mas o tom era de desdém, não de compaixão. Eduardo ficou ali parado, sentindo o peso de cada risada como socos no estômago. Pensou em Dona Rosa esperando em casa, confiando que ele encontraria uma forma de ajudar. Pensou na menina que precisava da cirurgia. Pensou em todas as vezes que tentara provar seu valor e falhara. Mas foi então que Carlos Ferreira se aproximou dele, com uma expressão estranha no rosto. Senhor Eduardo, Carlos disse baixo, tentando não ser ouvido pelos outros. O que você disse sobre a bomba de combustível? Como você sabia disso? Eduardo olhou para o vendedor, vendo algo em seus olhos que não era zombaria. Era curiosidade profissional. Já vi esse problema antes, em carros similares. Mas esse modelo específico acabou de ser lançado, Carlos sussurrou. Só existem algumas dezenas no mundo inteiro. Onde você poderia ter visto isso? Antes que Eduardo pudesse responder, Ricardo apareceu ao lado deles, claramente irritado por ter perdido a atenção da multidão. Vocês dois estão conspiração agora? Ricardo perguntou alto. Carlos, você não deveria estar defendendo este fingidor. Carlos se afastou rapidamente, mas não antes de murmurar para Eduardo. Tem algo estranho nesta história toda. Ricardo se virou para a multidão novamente.
erguendo os braços como um vencedor. Bem, pessoal, o show terminou. Como eu disse desde o início, algumas pessoas simplesmente não pertencem ao nosso mundo. Ele gesticulou dramaticamente para Eduardo. Agora, como combinado, quero que você saia daqui rastejando. Eduardo sentiu o calor da humilhação subir pelo pescoço, mas antes que pudesse responder, uma voz firme cortou o ar. Espere um momento. Todos se viraram para ver Dr. Henrique Oliveira, um empresário respeitado na cidade, se aproximando do grupo. Ele era conhecido por não tolerar injustiças nos negócios. Ricardo, Dr. Henrique disse calmamente, se o carro realmente tem um defeito de fábrica, então o desafio não foi justo desde o início. Defeito coisa nenhuma, Ricardo respondeu, mas sua voz estava defensiva demais. O carro está perfeito. Ele que não sabe o que está fazendo. Então chame um técnico oficial da Ferrari, Dr. Henrique sugeriu. Se o carro está funcionando perfeitamente, qualquer técnico deve conseguir ligá-lo na hora. A sugestão caiu como uma bomba no meio do salão. Murmúrios aprovadores começaram a se espalhar e várias pessoas concordaram com a ideia. Ricardo, no entanto, ficou visivelmente nervoso. Não é necessário, ele gaguejou. O desafio era para ele, não para técnicos profissionais. Mas se o carro tem defeito, Marina Santos interferiu. Então você ofereceu algo que sabia que era impossível de conseguir. Isso não parece muito esportivo. Eduardo observava toda a discussão se desenrolando, sentindo uma mistura de esperança e cautela crescendo em seu peito. As pessoas estavam começando a questionar a situação, mas ele sabia que isso poderia tanto ajudá-lo quanto tornar as coisas ainda piores. Escutem, Eduardo disse, levantando a voz o suficiente para ser ouvido por todos. Eu aceito que falhei na primeira tentativa, mas se o Sr. Ricardo me der mais uma chance, com apenas uma chave de fenda e 5 minutos, prometo que consigo fazer este carro funcionar. O salão ficou em silêncio absoluto. Era uma proposta ousada, talvez ousada demais, mas havia algo na voz de Eduardo, uma confiança calma que fazia as pessoas prestarem atenção. Ricardo riu, mas a risada soou forçada. Mais uma chance? Você já teve sua oportunidade. Com medo? Eduardo perguntou calmamente, e o salão inteiro prendeu a respiração. A pergunta foi como uma bofetada na cara de Ricardo. Seus olhos brilharam com raiva, e por um momento pareceu que ele explodiria. Mas então, percebendo que dezenas de celulares ainda estavam gravando, forçou um sorriso. Medo? Eu? Ricardo riu alto demais. Está bem, mecânico, mais uma chance. Mas desta vez, quando você falhar, não quero apenas que saia rastejando. Quero que nunca mais pise neste bairro. Quero que suma da minha vista para sempre. Eduardo assentiu lentamente. Sabia que estava apostando tudo em uma única jogada. Se falhasse novamente, não perderia apenas sua dignidade, perderia qualquer chance de ajudar Dona Rosa. E se eu conseguir? Eduardo perguntou. Ricardo hesitou por um segundo antes de responder. Se conseguir, a Ferrari é sua. Não, Eduardo disse, surpreendendo a todos. Se eu conseguir, quero que você se desculpe, publicamente, para todas essas pessoas. E quero que admita que subestimou alguém apenas por sua aparência. O desafio ficou ainda mais interessante. Não era mais sobre o carro, era sobre respeito, dignidade e justiça. A tensão no salão era palpável, como se todos estivessem assistindo a um duelo de honra. Ricardo estudou Eduardo por um longo momento, seus olhos calculando as chances. Finalmente, estendeu a mão. Feito. Eles se apertaram as mãos no meio do salão, e Eduardo sentiu algo que não esperava. A mão de Ricardo estava tremendo. Marina Santos se aproximou com uma chave de fenda que conseguiu na cozinha do hotel. 5 minutos, ela anunciou, olhando para o relógio. Começando agora. Eduardo pegou a ferramenta, respirou fundo e se dirigiu novamente à Ferrari. Desta vez, sabia exatamente o que precisava fazer.
mas também sabia que se errasse, sua vida no bairro acabaria para sempre. O que ele não sabia era que Carlos Ferreira estava do outro lado do salão, digitando furiosamente no celular, enviando uma mensagem que mudaria tudo. Chefe, temos um problema com a Ferrari vermelha. Você precisa vir aqui agora. Eduardo segurou a chave de fenda com mãos que tremiam imperceptivelmente, não de medo, mas de uma raiva controlada que crescia em seu peito como fogo lento. 5 minutos. Era tudo o que tinha para provar que não era o fracassado que todos ali pensavam que ele fosse. Era tudo o que tinha para salvar Dona Rosa e a pequena Isabela. 4 minutos e 50 segundos. Marina Santos anunciou, sua voz ecoando pelo salão, que agora estava dividido entre os que torciam secretamente por Eduardo e aqueles que aguardavam ansiosamente sua segunda queda. Ricardo caminhava em círculos como um predador impaciente, suas mãos gesticulando exageradamente para a multidão. Vejam bem, pessoal, agora vocês vão testemunhar o fim desta farsa ridícula. Este homem vai falhar novamente e desta vez não haverá desculpas. Mas Eduardo não estava ouvindo. Sua mente havia entrado naquele estado de concentração absoluta que desenvolvera ao longo de décadas, trabalhando com máquinas. Ajoelhou-se ao lado da Ferrari, pressionando o ouvido contra o chassi, ouvindo os sons sutis que o motor fazia quando tentava funcionar. Meu Deus, ele realmente acha que vai conseguir. Uma voz feminina murmurou na multidão. É quase trágico. Patético é a palavra, outra pessoa respondeu, mas havia quem discordava silenciosamente. Eduardo fechou os olhos e deixou sua mente viajar para 3 dias atrás, quando Dona Rosa havia chorado em sua oficina pequena e mal iluminada. A mulher que o criara como filho depois que sua mãe morreu estava ali, com as mãos calejadas entrelaçadas, implorando por ajuda. Eduardo, meu filho, ela havia sussurrado, as lágrimas descendo por seu rosto enrugado. A pequena Isabela. Os médicos disseram que ela precisa da cirurgia ainda esta semana, ou... Sua voz havia se quebrado ali, incapaz de terminar a frase terrível. Isabela tinha apenas 8 anos, filha da vizinha de Dona Rosa, mas para a senhora idosa era como uma neta. A menina sempre corria para abraçar Eduardo quando ele voltava do trabalho, sempre perguntando se ele podia consertar o que estava quebrado nela, como consertava os carros. 4 minutos, Marina anunciou, e a voz dela trouxe Eduardo de volta ao presente. Ele abriu o capô da Ferrari com movimentos precisos e começou a examinar o motor com olhos que pareciam raios X. Cada componente, cada fio, cada conexão passou por sua inspeção minuciosa. E então ele viu. Achei, Eduardo murmurou, tão baixo que apenas ele mesmo ouviu. Com cuidado cirúrgico, ele começou a desconectar alguns componentes específicos com a chave de fenda. Suas mãos trabalhavam com uma precisão que fez vários observadores se aproximarem involuntariamente, hipnotizados pela expertise óbvia. Carlos Ferreira observava cada movimento com olhos arregalados. Como vendedor oficial da Ferrari, ele conhecia aqueles motores melhor que a maioria das pessoas, e o que estava vendo o deixava perplexo. Eduardo não estava apenas mexendo aleatoriamente. Cada movimento era deliberado, profissional, quase científico. Doutor, Carlos sussurrou para Henrique Oliveira, que estava ao seu lado. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Isso não é sorte. 3 minutos e meio, Marina anunciou, e a tensão no salão estava tão densa que parecia dificultar a respiração. Ricardo, no entanto, estava ficando visivelmente agitado. Gotas de suor haviam se formado em sua testa e ele não parava de olhar para o celular. Havia algo nele que ia além do simples nervosismo de quem estava prestes a perder uma aposta. Era pânico real. Carlos! Ricardo gritou de repente. Pare com isso, ele vai quebrar o carro. Mas Carlos não se moveu. Em vez disso, continuou observando Eduardo trabalhar, fascinado.
Senhor Ricardo, ele está fazendo exatamente o procedimento correto para este tipo de problema. É como se... Como se o quê? Ricardo interrompeu, sua voz mais aguda que o normal. Como se ele tivesse feito isso antes. Carlos terminou, e um silêncio estranho se abateu sobre o grupo próximo. Eduardo, alheio às discussões ao seu redor, havia identificado o problema exato. Uma válvula de pressão da bomba de combustível estava travada devido à umidade acumulada. Era um defeito conhecido em alguns modelos específicos, mas apenas técnicos muito experientes saberiam como resolvê-lo sem equipamentos especializados. Com movimentos delicados, ele usou a chave de fenda para fazer pequenos ajustes na válvula, aplicando pressão em pontos específicos que destravaram o mecanismo. O som, quase inaudível que indicava o funcionamento correto, chegou aos seus ouvidos como música. 2 minutos e meio, Marina anunciou, mas sua voz agora carregava uma nota de curiosidade genuína. Foi então que o celular de Carlos começou a tocar. Ele olhou para a tela e empalideceu visivelmente. Alô, senhor Vitório! Carlos atendeu, afastando-se ligeiramente da multidão. Sim, senhor, estou no evento. Como? O senhor está vindo para cá? Mas, senhor... A conversa continuou em tons baixos, mas Eduardo captou fragmentos que o fizeram franzir as sobrancelhas. Quem era Vitório? Por que o chefe de Carlos estaria vindo ao evento? Ricardo, que havia ouvido o nome Vitório, ficou branco como papel. Seus olhos saltavam nervosamente entre Carlos no telefone e Eduardo trabalhando no motor. Algo estava acontecendo. Algo que ia muito além de uma simples aposta. Eduardo, Dona Rosa havia dito 3 dias antes, segurando suas mãos com força surpreendente para uma mulher de sua idade. Eu sei que você sempre foi especial com essas máquinas. Desde pequeno, você consertava coisas que ninguém conseguia. Sua mãe sempre dizia que você tinha um dom. Eduardo havia sorrido tristemente. Dona Rosa, dom não paga a conta do hospital. Mas às vezes, ela havia respondido com sabedoria de quem viveu muito. Nossos dons aparecem quando mais precisamos deles. 2 minutos, Marina anunciou. E agora até mesmo aqueles que duvidavam de Eduardo estavam observando com atenção renovada. Eduardo reconectou os últimos componentes com precisão cirúrgica. Cada fio voltou ao seu lugar exato. Cada conexão foi verificada 2 vezes. Quando finalmente fechou o capô, havia uma serenidade em seu rosto que contrastava drasticamente com a agitação ao seu redor. Pronto, ele disse simplesmente, limpando as mãos em sua camisa. Pronto? Ricardo explodiu. Como assim pronto? Você nem tentou ligar ainda. Eduardo caminhou até a porta do motorista e parou por um momento. Olhou através do vidro da Ferrari para a multidão que o observava. Algumas faces curiosas, outras céticas, outras ainda esperando por mais entretenimento às suas custas. Pensou em Isabela, correndo pelo quintal de Dona Rosa, rindo como só crianças de 8 anos conseguem rir. Pensou na cirurgia que ela precisava, nos médicos que disseram que o tempo estava se esgotando. Pensou em todas as vezes que fora subestimado, ignorado, tratado como menos que nada. 1 minuto e 30 segundos, Marina anunciou, mas sua voz estava diferente agora. Havia expectativa real ali. Eduardo entrou no carro, ajustou o banco, colocou as mãos no volante e respirou fundo. O couro italiano era macio sob seus dedos calejados, o painel brilhava com tecnologia de ponta, mas para ele era apenas mais uma máquina. E máquinas ele entendia. 1 minuto, Marina disse, e o salão inteiro prendeu a respiração. Eduardo colocou a chave na ignição, mas antes de girá-la, algo inesperado aconteceu. Uma voz com sotaque italiano cortou o ar do salão. «Scusi, per favore, fermate tutto!» Todos se viraram para ver um homem elegante de aproximadamente 60 anos, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro.
Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados e havia uma autoridade natural em sua postura que fez o salão inteiro se calar instantaneamente. Vittorio Rossi, Carlos sussurrou para Dr. Henrique, seu rosto uma máscara de confusão e preocupação. Diretor regional da Ferrari para a América do Sul. Ricardo pareceu que ia desmaiar. Vittorio caminhou determinadamente até a Ferrari, seus olhos fixos não no carro, mas em Eduardo. Quando chegou próximo o suficiente, parou e estudou o rosto do mecânico através do vidro do carro por um longo momento. Então, para a surpresa absoluta de todos os presentes, Vittorio Rossi sorriu. «Senhor Eduardo», ele disse em português com sotaque carregado, «há muito tempo que não nos vemos». O salão explodiu em murmúrios confusos. Ricardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Carlos deixou cair o celular. Marina pausou o cronômetro automaticamente. Eduardo saiu lentamente do carro, seus olhos fixos no italiano. Havia algo em seu rosto, uma mistura de surpresa, reconhecimento e algo que parecia quase alívio. «Senhor Vittorio», Eduardo disse calmamente, mas sua voz carregava uma emoção que não estava lá antes. «Não esperava encontrá-lo aqui. Nem eu esperava encontrar você em tal situação», Vittorio respondeu, seus olhos percorrendo rapidamente a cena ao redor. «Carlos me ligou, muito preocupado com esta aposta envolvendo um de nossos veículos. Mas quando ele descreveu o homem que estava trabalhando no motor, ele fez uma pausa dramática. Eu tive que vir ver por mim mesmo». Ricardo finalmente encontrou sua voz. Vocês se conhecem?» Vittorio virou-se para Ricardo com um olhar que poderia congelar água. «Sim, nós nos conhecemos. E agora eu entendo por que você estava tão nervoso para que esta aposta terminasse rapidamente». O italiano se virou para a multidão, sua voz se elevando para que todos pudessem ouvir claramente. «Permitam-me apresentar Eduardo Mendes», ele disse, gesticulando elegantemente. «Antigo engenheiro consultor da Ferrari, responsável por resolver alguns dos problemas técnicos mais complexos que nossa empresa já enfrentou». O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o ar-condicionado do hotel funcionando. «Impossível», alguém sussurrou. «Ele é um mecânico de bairro», outro murmurou. Não, Ricardo balbuciou, balançando a cabeça freneticamente. «Isso é mentira. Isso é uma farsa. Ele está inventando isso». Mas Vittorio não havia terminado. Seus olhos brilhavam, com uma mistura de raiva e satisfação, enquanto olhava diretamente para Ricardo. «E agora, senhor Ricardo», ele disse com voz perigosamente calma, «creio que você me deve algumas explicações sobre como conseguiu este veículo em particular». O silêncio no salão era tão absoluto que parecia sugar o oxigênio do ambiente. Centenas de olhos saltavam entre Eduardo, Vittorio e Ricardo, como espectadores de uma partida de tênis em câmera lenta. A revelação havia caído como uma bomba no meio daquele mundo de privilégios, despedaçando todas as suposições que haviam sido feitas naquela noite. Ricardo tentava falar, mas apenas sons incoerentes saíam de sua boca. Gotas de suor escorriam por sua testa e suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. O homem que havia humilhado publicamente não era apenas um mecânico qualquer. Era alguém que Vittorio Rossi, um dos executivos mais respeitados da Ferrari, tratava com reverência. «Senhor Vittorio», Eduardo disse calmamente, mas havia uma tensão em sua voz que não passava despercebida. Não é necessário, Vittorio interrompeu, seu sotaque italiano carregando indignação genuína. «Eduardo, você está sendo humilhado por um homem que nem sequer deveria ter acesso a este veículo». Ele se virou para Ricardo com olhos que queimavam como brasas. «Senhor Ricardo, eu perguntei como você conseguiu este carro específico». A multidão começou a se mover, formando um círculo ainda mais apertado ao redor do grupo central. Celulares continuavam gravando, capturando cada segundo daquela reviravolta que ninguém havia previsto.
Era o tipo de momento que transformava vídeos comuns em fenômenos virais. Carlos Ferreira se aproximou com passos hesitantes, sua face uma máscara de confusão e crescente preocupação. Senhor Vitório, eu vendi o carro para o senhor Ricardo ontem, conforme as instruções que recebi. Que instruções? Vitório perguntou, sua voz ganhando uma ede perigosa. Do escritório central, Carlos gaguejou. Disseram que era uma venda especial, urgente, para um cliente importante. Eduardo observava a troca de palavras com um nó crescente no estômago. Algo estava muito errado ali, e ele estava começando a entender o que era. Suas mãos se fecharam involuntariamente em punhos ao lembrar de uma conversa que havia tido com Vitório anos atrás, sobre carros que eram retirados de circulação devido a defeitos críticos. Vitório, Eduardo disse baixo, mas sua voz carregava uma urgência que fez o italiano se virar para ele imediatamente. Este é um dos carros da série problemática, não é? O rosto de Vitório ficou grave. Como você adivinhou? O padrão do defeito. A forma como a bomba de combustível estava travada. Só vi isso antes nos protótipos com problemas de vedação que você me mostrou em Módena. A menção a Módena fez vários convidados sussurrarem entre si. Modena era o coração da Ferrari, onde apenas os mais importantes tinham acesso. A ideia de que aquele mecânico humilde havia estado lá parecia impossível, mas a familiaridade entre Eduardo e Vitório era inegável. Marina Santos, que havia permanecido em silêncio, observando tudo se desenrolar, finalmente encontrou sua voz. Senhor Vitório, o que exatamente é a série problemática? Vitório respirou fundo, claramente relutante em revelar informações corporativas sensíveis, mas a situação havia saído de controle. É uma série limitada de veículos que foram fabricados com um defeito específico na bomba de combustível. Eles foram recolhidos para reparo e não deveriam estar em circulação. Recolhidos, Eduardo repetiu lentamente, seus olhos se fixando em Ricardo com uma compreensão crescente. Ricardo, você roubou este carro do depósito de recolhimento, não foi? A acusação explodiu no salão como um tiro. Ricardo ficou branco como papel, seus olhos saltando freneticamente entre as faces, que agora o observavam com suspeita e choque. Isso é ridículo. Ricardo gritou, mas sua voz estava aguda demais, defensiva demais. Eu comprei este carro legitimamente. Tenho os papéis. Papéis falsificados, Carlos murmurou, a realização atingindo-o como um soco no estômago. Meu Deus, foi por isso que a venda foi tão urgente e tão estranha. Eduardo sentiu uma raiva fria se espalhar por seu peito. Durante toda a noite, havia sido tratado como lixo por um homem que era, na verdade, um criminoso. Um homem que havia humilhado publicamente alguém que tentava fazer a coisa certa, enquanto ele próprio estava envolvido em algo ilegal. Você sabia, Eduardo disse, sua voz baixa, mas carregando uma intensidade que fez vários convidados recuarem instintivamente. Você sabia que o carro estava com defeito quando fez a aposta. Sabia que era impossível ligá-lo sem conhecimento técnico específico. Eu não sabia de nada, Ricardo protestou, mas suas palavras soavam ocas mesmo para seus próprios ouvidos. Dr. Henrique Oliveira, que havia observado tudo com crescente indignação, deu um passo à frente. Então você está dizendo que é apenas coincidência? Que ofereceu um carro defeituado em uma aposta que sabia que seria impossível de ganhar? A lógica era implacável. Não havia como Ricardo explicar sua situação sem admitir culpa em algum nível. Seja por roubo, seja por fraude deliberada, ele estava encurralado. Eduardo pensou em todas as vezes que havia sido rejeitado para empregos melhores. Todas as vezes que havia sido tratado como inferior simplesmente por causa de sua origem humilde. Pensou em Dona Rosa, esperando em casa, confiando que ele encontraria uma forma de ajudar a pequena Isabela. Senhor Vitório,
Eduardo disse, sua voz ganhando força. Posso contar a eles a verdadeira história sobre como nos conhecemos? Vitório assentiu solenemente. Por favor, Eduardo. Estas pessoas merecem saber quem você realmente é. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso de centenas de olhos sobre ele. Por anos, havia mantido sua história em segredo, preferindo a simplicidade de ser apenas o mecânico do bairro. Mas agora, com Isabela precisando de ajuda e sua dignidade atacada, era a hora da verdade. Há alguns anos, Eduardo começou, sua voz clara e firme. Eu trabalhava em uma pequena oficina quando um cliente trouxe um carro com um problema que nenhum mecânico da cidade conseguia resolver. Era uma Ferrari com um defeito eletrônico complexo. A multidão se aproximou instintivamente, cativada pela história que se desenrolava. Levei 3 dias trabalhando naquele carro, dormindo na oficina, estudando cada componente. Quando finalmente descobri o problema, era algo que nem os manuais oficiais mencionavam, algo que exigia pensar fora da caixa. E então, Marina perguntou, claramente envolvida na narrativa. O dono do carro era amigo do Sr. Vitório. Quando soube que um mecânico autodidata no Brasil havia resolvido um problema que os técnicos oficiais não conseguiam, ele me convidou para Modena. Vitório assumiu a narrativa. Eduardo passou 6 meses conosco na Itália, trabalhando como consultor. Ele identificou e resolveu defeitos que nossos engenheiros com diplomas de universidades caras não conseguiam nem diagnosticar. Por que voltou? Dr. Henrique perguntou. Eduardo sorriu tristemente. Minha esposa ficou doente. Precisávamos voltar para o Brasil para o tratamento. Vitório me ofereceu um emprego permanente, mas ele escolheu o amor sobre a carreira. Vitório completou, sua voz carregada de respeito. É por isso que eu o admiro tanto. A história caiu sobre a multidão como água sobre terra seca. Sussurros de admiração começaram a substituir os de desdém. Pessoas que minutos antes riam de Eduardo, agora o olhavam com uma mistura de respeito e vergonha. E sua esposa? Marina perguntou gentilmente. Morreu 2 anos depois. Eduardo respondeu simplesmente. Mas tivemos 2 anos a mais juntos do que teríamos tido se eu tivesse ficado na Itália. O silêncio que se seguiu foi de um tipo completamente diferente do anterior. Era respeito, admiração e, em muitos casos, culpa profunda. Ricardo, no entanto, não estava disposto a aceitar sua derrota. Isso não prova nada, ele gritou desesperadamente. Mesmo que essa história seja verdade, eu ainda ganhei a aposta. Ele não conseguiu ligar o carro. Na verdade, Eduardo disse calmamente, caminhando de volta para a Ferrari. Eu ainda não tentei. Ele entrou no carro mais uma vez, mas desta vez havia algo diferente em sua postura. Não era mais o homem humilhado que tentava provar algo. Era o especialista que sabia exatamente o que estava fazendo. Eduardo colocou a chave na ignição, respirou fundo e girou. O motor da Ferrari rugiu para a vida com uma potência que fez as taças de champanhe vibrarem nas mesas próximas. O som era perfeito, profundo, poderoso, sem nenhum indício do problema que havia antes. O salão explodiu em uma mistura de aplausos, gritos de surpresa e exclamações de admiração. Eduardo havia não apenas ligado o carro, mas o som do motor era tão perfeito que parecia uma sinfonia mecânica. Ele desligou o motor e saiu do carro, sendo recebido por uma ovação espontânea que crescia a cada segundo. Pessoas que antes o desprezavam, agora aplaudiam com entusiasmo genuíno. Mas a pessoa que Eduardo estava observando era Ricardo, que agora estava encostado na parede, seu rosto uma máscara de derrota total e crescente pânico. A aposta era clara, Eduardo disse, sua voz cortando através dos aplausos. Você disse que se eu conseguisse ligar o carro, me daria a Ferrari. Mas também disse, Ricardo respondeu com voz trêmula,
que se você conseguisse, eu me desculparia publicamente e admitiria que subestimei você. Eduardo assentiu. Exato. E agora eu quero ambas as coisas. O círculo ao redor deles se fechou mais ainda. Esta não era apenas sobre uma aposta perdida, era sobre justiça, dignidade e o preço da arrogância. Ricardo olhou ao redor, vendo apenas faces expectantes. Não havia escapatória, não havia como voltar atrás. Ele começou, sua voz quebrando. Mas antes que pudesse continuar, o som de sirenes começou a ecoar do lado de fora do hotel, ficando cada vez mais alto. Vitório verificou seu celular com uma expressão sombria. Ah, sim, esqueci de mencionar. Quando Carlos me ligou sobre o carro roubado, achei que seria prudente entrar em contato com as autoridades. Lattersbull. O pânico no rosto de Ricardo se transformou em terror absoluto quando as sirenes pararam exatamente na frente do hotel grandioso. O som das sirenes cortou o ar do salão como facas, fazendo com que vários convidados se afastassem instintivamente das janelas. Ricardo estava encostado na parede, seu rosto agora uma máscara de pânico puro, enquanto observava as luzes azuis e vermelhas refletindo no mármore polido do hotel. Suas mãos tremiam tanto que ele precisou apoiá-las na parede para se manter em pé. Não, não, não. Ele murmurava repetidamente, como se as palavras pudessem fazer toda aquela situação desaparecer. Isso não pode estar acontecendo. Eduardo observava tudo com uma mistura de satisfação e tristeza. Não sentia prazer em ver outro ser humano em desespero, mas havia uma sensação de justiça finalmente sendo servida. Por anos, homens como Ricardo pisotearam pessoas como ele, usando poder e dinheiro para humilhar quem não podia se defender. Senhor Vitório, Marina Santos disse, aproximando-se do italiano com curiosidade e preocupação. O que exatamente está acontecendo aqui? Vitório suspirou pesadamente, seus olhos alternando entre Eduardo e Ricardo. É uma história complicada, senhora Marina, mas creio que as pessoas aqui merecem saber a verdade completa. Os passos firmes de Botas ecoaram pelo corredor do hotel, aproximando-se rapidamente do salão. A multidão se agitou, alguns tentando se afastar da confusão iminente, outros se aproximando ainda mais, fascinados pelo drama que se desenrolava diante de seus olhos. Por favor, Eduardo disse, levantando a mão para acalmar a multidão. Deixem-me explicar antes que as autoridades cheguem. Sua voz carregava uma autoridade natural que fez todos se calarem. Mesmo em meio ao caos, havia algo sobre Eduardo que comandava respeito. Talvez fosse a calma dignificada que mantinha, ou talvez fosse a revelação de quem ele realmente era. Ricardo. Eduardo se virou para o homem que ainda estava encostado na parede. Você não roubou apenas um carro. Você roubou a esperança de uma criança. A confusão no rosto de Ricardo foi genuína. Do que você está falando? A pequena Isabela, Eduardo continuou, sua voz carregando uma emoção que fez vários convidados se aproximarem ainda mais. 8 anos de idade. Precisa de uma cirurgia urgente, que custa exatamente o valor que Dona Rosa tinha guardado durante anos. A multidão murmurava baixinho, tentando entender a conexão. Dona Rosa é minha vizinha, a mulher que me criou depois que minha mãe morreu, Eduardo explicou, suas palavras claras, apesar da emoção. Ela trabalhou como faxineira durante 50 anos, guardando cada centavo que podia para emergências. Marina cobriu a boca com as mãos, começando a entender aonde a história estava levando. Há uma semana, Eduardo continuou, Ricardo despejou a família de Isabela do apartamento onde moravam. A mãe da menina trabalhava limpando os escritórios do prédio comercial dele, mas ele decidiu terceirizar o serviço para economizar dinheiro. O silêncio no salão era absoluto agora. Até mesmo o som das conversas dos policiais no corredor parecia distante. A mãe de Isabela implorou para manter o emprego, explicou sobre a condição de saúde da filha, mas Ricardo disse. Eduardo pausou, lutando para controlar a raiva em sua voz.
Disse que problemas pessoais não eram responsabilidade dele. Várias pessoas na multidão começaram a olhar para Ricardo com expressões de desgosto crescente. A imagem do homem poderoso estava se despedaçando diante de seus olhos, revelando algo muito mais feio por baixo. Dona Rosa usou todas as economias dela para ajudar a família. Eduardo continuou. Deu o dinheiro que havia guardado para sua própria saúde para tentar salvar a menina. Mas não era suficiente. Carlos Ferreira, que havia permanecido em silêncio, finalmente entendeu a magnitude da situação. Meu Deus, ele sussurrou. Foi por isso que você veio ao evento. Estava procurando ajuda. Eduardo assentiu. Recebi o convite por engano. Era para outro Eduardo Mendes, um empresário. Mas quando vi que era um evento beneficente, pensei que talvez pudesse encontrar alguém com coração grande o suficiente para ajudar. E em vez disso, Dr. Henrique disse com voz carregada de indignação, encontrou o homem responsável pelo problema. Ricardo tentou se defender. Eu não sabia. Como eu poderia saber que você sabia exatamente quem ela era? Eduardo explodiu, sua compostura finalmente quebrando. Ela trabalhou no seu prédio por 5 anos. Você a conhecia pelo nome. E ainda assim, quando ela implorou por misericórdia, você riu da cara dela. A porta do salão se abriu naquele momento e 3 policiais entraram com postura séria e profissional. O delegado à frente observou a cena por um momento. A Ferrari no centro do salão, a multidão em círculo, Ricardo visivelmente em pânico e Eduardo de pé no meio de tudo com dignidade inabalada. Delegado Santos, Vitório se aproximou estendendo a mão. Obrigado por vir tão rapidamente. Senhor Rossi, o delegado cumprimentou. Recebemos sua denúncia sobre o veículo roubado. Presumo que este seja o carro em questão? Sim, mas a situação é mais complexa do que imaginávamos inicialmente. Vitório respondeu. Ricardo finalmente encontrou sua voz, desesperado para controlar a narrativa. Delegado, isso é um mal-entendido. Eu comprei este carro legitimamente. Tenho os documentos. Documentos falsificados. Carlos interrompeu, sua consciência finalmente falando mais alto que o medo. Delegado, eu preciso confessar algo. Participei involuntariamente de uma fraude. O salão inteiro prendeu a respiração. Carlos estava visivelmente nervoso, mas determinado a fazer a coisa certa. Recebi ordens para vender este carro específico para o Sr. Ricardo, mas as instruções eram estranhas. Venda urgente, sem perguntas, documentação processada externamente. Carlos balançou a cabeça. Deveria ter desconfiado. E de onde vieram essas instruções? O delegado perguntou, tirando um bloco de notas. De alguém que se identificou como supervisor regional. Mas agora percebo que nunca confirmei a identidade. O senhor Ricardo pagou em dinheiro vivo, o que também deveria ter sido um sinal de alerta. Ricardo estava ficando cada vez mais pálido. Carlos, você está cometendo um erro terrível. O único erro que cometi, Carlos interrompeu com nova confiança, foi confiar em você. Eduardo observava tudo se desenrolar com uma mistura de satisfação e tristeza. A justiça estava sendo feita, mas não trazia de volta o tempo perdido ou aliviava imediatamente o sofrimento de Isabela. Dr. Henrique se aproximou de Eduardo. A menina Isabela, onde ela está sendo tratada? Hospital Santa Clara, Eduardo respondeu. Mas os médicos disseram que se a cirurgia não for feita até o final da semana... Ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. A urgência era clara. Delegado, Dr. Henrique se virou para o policial. Preciso fazer uma ligação urgente. Sou membro do Conselho do Hospital Santa Clara e temos uma situação médica que requer atenção imediata. Enquanto o Dr. Henrique se afastava para fazer a ligação, Marina Santos se aproximou de Eduardo. Sua história é real? Sobre trabalhar com a Ferrari na Itália? Vitório respondeu por Eduardo. Não apenas é real, como ele é um dos consultores mais talentosos que já trabalhou conosco. Eduardo tem uma intuição para motores que não pode ser ensinada. É puro talento natural.
Então, por que está trabalhando em uma pequena oficina? Marina perguntou com curiosidade genuína. Por quê? Eduardo disse simplesmente: prefiro ajudar pessoas comuns com problemas reais a fazer carros caros para pessoas que já têm tudo. A resposta caiu no silêncio do salão como uma lição de humildade. Várias pessoas baixaram os olhos, claramente refletindo sobre suas próprias prioridades. O delegado se aproximou de Ricardo com algemas nas mãos. Senhor Ricardo Almeida, você está preso por receptação de veículo roubado, falsificação de documentos e fraude. Espere! Ricardo gritou desesperadamente. Eu posso explicar tudo. Eu posso compensar. Posso pagar pela cirurgia da menina. Eduardo o olhou com uma expressão que misturava pena e determinação. Não é sobre dinheiro, Ricardo, nunca foi. É sobre caráter. É sobre tratar pessoas com dignidade, independentemente de quanto dinheiro elas tenham. Mas eu posso mudar, Ricardo implorou. Posso fazer melhor. Talvez, Eduardo disse calmamente. Mas isso é algo que você vai ter que provar para si mesmo primeiro. Dr. Henrique retornou naquele momento, seu rosto iluminado por um sorriso. Eduardo, acabei de falar com a diretoria do hospital. A cirurgia de Isabela será realizada amanhã de manhã, completamente gratuita. O hospital cobrirá todos os custos. Eduardo sentiu os joelhos fraquejarem de alívio. Lágrimas que havia segurado a noite inteira finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Obrigado, ele sussurrou. Muito obrigado. A multidão explodiu em aplausos espontâneos. Pessoas que haviam começado a noite zombando de Eduardo agora o aplaudiam com admiração genuína. Celulares continuavam gravando, mas agora capturavam um momento de redenção e esperança em vez de humilhação. Vitório se aproximou de Eduardo enquanto os policiais levavam Ricardo. Eduardo, agora que esta situação está resolvida, gostaria de fazer uma proposta. Eduardo limpou os olhos e olhou para o italiano com curiosidade. Quero que você considere voltar a trabalhar conosco. Não na Itália, mas aqui no Brasil. Estamos abrindo um centro de desenvolvimento regional e precisamos de alguém com sua expertise. Senhor Vitório, Eduardo disse com um sorriso cansado. É uma oferta muito generosa, mas você tem uma oficina no bairro onde as pessoas precisam de você. Vitório terminou com compreensão. Entendo, mas e se pudéssemos fazer as duas coisas? Eduardo franziu as sobrancelhas em confusão. E se a Ferrari patrocinasse uma escola técnica no seu bairro? Você poderia ensinar jovens carentes sobre motores, dar a eles as oportunidades que você nunca teve. Durante o dia, escola. À noite, você mantém sua oficina. A proposta deixou Eduardo sem palavras. Era mais do que ele jamais havia sonhado. Uma chance de usar seus talentos não apenas para ajudar indivíduos, mas para transformar vidas em grande escala. Marina, que havia ouvido a conversa, se aproximou. Eduardo, se aceitar, eu gostaria de documentar tudo. Sua história merece ser contada. Eduardo olhou ao redor do salão, vendo as faces que o observavam. Algumas ainda envergonhadas pelo comportamento anterior. Outras genuinamente inspiradas por sua história. Pensou em Dona Rosa em casa, provavelmente rezando por ele. Pensou em Isabela, que teria sua cirurgia pela manhã. Pensou em todos os jovens do bairro que poderiam se beneficiar das oportunidades que ele nunca teve. Senhor Vitório, ele disse finalmente, vamos conversar. A viagem de volta para casa nunca havia parecido tão longa. Eduardo observava as luzes da cidade passarem pela janela do táxi, ainda processando tudo o que havia acontecido naquela noite extraordinária. Em suas mãos, segurava o cartão de Vitório com a proposta oficial da Ferrari, e no bolso tinha o número pessoal de Dr. Henrique, confirmando que a cirurgia de Isabela seria na manhã seguinte. Já chegamos, senhor, o taxista anunciou, parando em frente ao pequeno conjunto habitacional onde Eduardo morava há mais de 10 anos. Ao sair do carro, Eduardo notou algo estranho. Havia luzes acesas em várias casas, mesmo sendo quase meia-noite.
Vozes animadas vinham de diferentes direções, e ele podia ver pessoas nas janelas olhando para a rua com expectativa. Quando começou a caminhar em direção ao seu pequeno apartamento, a porta de Dona Rosa se abriu antes mesmo que ele pudesse bater. "Eduardo!" ela gritou, correndo em direção a ele com uma agilidade surpreendente para seus 70 anos. Meu filho querido!" Ela o abraçou com força e Eduardo pôde sentir que ela estava tremendo. "Dona Rosa, o que aconteceu? Por que está acordada tão tarde?" "Todos nós estamos acordados", ela respondeu, suas lágrimas molhando a camisa dele. "O bairro inteiro viu, Eduardo. Viu na internet, nos celulares." Eduardo se afastou ligeiramente confuso. "Viram o quê?" "Você." Dona Rosa riu através das lágrimas. "Você enfrentando aquele homem terrível. Você mostrando para todos quem você realmente é." Foi então que Eduardo percebeu que mais pessoas estavam se aproximando. Vizinhos saíam de suas casas, alguns ainda de pijama, outros se vestindo apressadamente. Crianças corriam na frente dos pais, e em poucos minutos uma pequena multidão havia se formado na rua. "Eduardo, Eduardo!" As vozes se misturavam em um coro de admiração e orgulho. "Senhor Eduardo!" uma voz jovem chamou, e ele se virou para ver Mateus, um rapaz de 17 anos, que sempre observava Eduardo trabalhando na oficina. "É verdade que o senhor trabalhou na Ferrari? Na Itália de verdade?" Eduardo sorriu, ainda em choque com toda aquela atenção. "É verdade, Mateus." "E é verdade que aquele homem rico roubou o carro?" perguntou Dona Carmen, que morava na casa ao lado. "Infelizmente também é verdade", Eduardo respondeu. A multidão murmurou indignada. Ricardo Almeida era conhecido no bairro. Era ele quem estava gentrificando a área, comprando propriedades baratas e expulsando famílias antigas para construir empreendimentos caros. "Eduardo!" Dona Rosa o puxou para o lado, sua voz baixando para um sussurro urgente. "É verdade sobre Isabela, sobre o hospital." Eduardo assentiu e viu o rosto da senhora se iluminar com uma alegria que parecia vir diretamente do coração. "A cirurgia será amanhã de manhã, Dona Rosa, completamente gratuita." Dona Rosa cobriu o rosto com as mãos, soluçando de alívio. "Deus seja louvado! Minha pequena Isabela vai ficar bem." "Onde ela está agora?" Eduardo perguntou. "No hospital com a mãe. Chegaram há poucas horas para os exames pré-operatórios." Dona Rosa limpou os olhos com o avental. "Eduardo, você salvou a vida dela. Você é um herói." A palavra herói se espalhou pela multidão como fogo em palha seca. Logo todos estavam repetindo, alguns aplaudindo, outros gritando palavras de admiração e gratidão. "Pessoal, por favor," Eduardo disse, levantando as mãos para acalmar a multidão. "Eu só fiz o que qualquer um de vocês faria na minha situação." "Não," disse uma voz firme atrás dele. Eduardo se virou para ver seu Joaquim, dono da padaria local e uma das pessoas mais respeitadas do bairro. "Eduardo, você não fez apenas o que qualquer um faria. Você se manteve digno quando tentaram te humilhar. Você provou que caráter vale mais que dinheiro. Você mostrou para o mundo todo que nosso bairro tem gente de valor." Os aplausos recomeçaram, mais intensos agora. Eduardo sentiu uma emoção profunda, tomando conta de seu peito. Não era apenas orgulho, mas um senso de pertencimento e comunidade que ele não sentia há muito tempo. "Tio Eduardo!" Uma voz pequena e doce cortou através do barulho. Todos se viraram para ver uma menina de cerca de 8 anos correndo em direção ao grupo, seguida por uma mulher jovem que parecia exausta, mas aliviada. "Isabela!" Dona Rosa gritou, abrindo os braços. A menina correu direto para Eduardo, abraçando suas pernas com força. "Tio Eduardo, mamãe me disse que você conseguiu dinheiro para minha cirurgia. É verdade?" Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, sentindo um nó na garganta. Isabela era pequena para sua idade, com olhos grandes e expressivos que brilhavam com esperança pura.
Não havia nela nenhum sinal do medo que uma criança em sua situação deveria sentir. Apenas a confiança inocente de que os adultos ao seu redor cuidariam dela. "É verdade, pequena", Eduardo disse suavemente, acariciando seu cabelo. "Amanhã pela manhã você vai ficar boa." "Eu sabia!" Isabela exclamou, pulando de alegria. "Eu disse para a mamãe que o tio Eduardo era o homem mais inteligente do mundo. Ele conserta tudo." A frase simples da criança atingiu Eduardo como um soco no estômago. Lágrimas que ele havia segurado durante toda a noite finalmente começaram a escorrer livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão pura que parecia fisicamente impossível de conter. A mãe de Isabela, Fernanda, se aproximou com lágrimas nos olhos. "Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer. O doutor do hospital me explicou tudo. Se não fosse por você, não precisa agradecer", Eduardo disse, levantando-se, mas mantendo uma mão no ombro de Isabela. "Somos uma comunidade, cuidamos uns dos outros." "Eduardo", Dona Rosa disse, puxando-o gentilmente para o lado mais uma vez. "Conte para nós sobre a proposta do italiano. O que ele ofereceu?" Eduardo respirou fundo, olhando para todas aquelas faces expectantes. Vizinhos que se tornaram família, pessoas que haviam dividido alegrias e tristezas com ele ao longo dos anos. "Ele quer que eu ajude a abrir uma escola técnica aqui no bairro", Eduardo explicou. "Um lugar onde jovens como Mateus podem aprender sobre motores, eletrônica, tecnologia, ter oportunidades que eu nunca tive." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros da noite. Era um silêncio de possibilidades sendo processadas, de sonhos sendo formados, de um futuro sendo imaginado. "Uma escola aqui?" Mateus perguntou, sua voz carregada de emoção mal contida. "Não apenas uma escola", Eduardo disse, sentindo a energia da comunidade crescendo ao seu redor. "Um lugar onde vocês podem aprender, crescer e depois ajudar outros a fazer o mesmo. Um lugar onde o que importa não é de onde você vem, mas para onde você quer ir." Os aplausos que explodiram foram diferentes dos anteriores. Não eram apenas de admiração, mas de esperança real, tangível, de mudança verdadeira vinda para suas vidas. Mas foi então que o celular de Eduardo tocou. O número na tela o fez franzir as sobrancelhas. Era do Hospital Santa Clara. "Alô?" Ele atendeu e o silêncio da multidão foi instantâneo. "Senhor Eduardo, aqui é a doutora Patrícia Mendes, chefe de cirurgia do Hospital Santa Clara. Preciso falar urgentemente com o senhor sobre Isabela." O sangue de Eduardo congelou nas veias. "Aconteceu alguma coisa? Ela está bem?" "Senhor Eduardo, pode vir ao hospital agora? Há algo que precisamos discutir pessoalmente." O tom da médica era profissional, mas havia uma urgência ali que fez o estômago de Eduardo se revirar. Eu vou agora", Eduardo disse, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Quando desligou o telefone, todas as faces ao seu redor estavam tensas, esperando notícias. "Preciso ir ao hospital", Eduardo disse, tentando manter a calma na voz. Agora. O corredor do Hospital Santa Clara nunca havia parecido tão longo. Eduardo caminhava rapidamente, seus passos ecoando contra as paredes brancas, enquanto seu coração batia como um martelo contra o peito. Dona Rosa seguia ao seu lado, murmurando orações baixinhas, enquanto atrás deles vinham Fernanda e vários vizinhos que insistiram em acompanhá-los. "Senhor Eduardo", uma voz feminina chamou do final do corredor. Uma médica de aproximadamente 40 anos se aproximou, vestindo jaleco branco e carregando uma pasta de documentos. "Sou a doutora Patrícia Mendes." "Doutora, como está a Isabela?" Eduardo perguntou imediatamente, tentando ler a expressão no rosto da médica. "Ela está bem?" A doutora respondeu rapidamente, e Eduardo sentiu seus joelhos quase fraquejarem de alívio. Na verdade, foi por isso que precisava falar com o senhor urgentemente. Eduardo franziu as sobrancelhas. "Não entendi."
Nhem, quando fizemos os exames pré-operatórios mais detalhados, a doutora Patrícia explicou, descobrimos que a condição de Isabela não é tão grave quanto inicialmente diagnosticado. O problema pode ser resolvido com um procedimento muito menor, menos arriscado e... Ela pausou sorrindo, que pode ser feito ainda esta madrugada. Esta madrugada? Fernanda perguntou, aparecendo ao lado de Eduardo. Sim, na verdade já terminamos. A doutora sorriu amplamente. Isabela está se recuperando agora mesmo. A cirurgia foi um sucesso completo. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos antes de explodir em gritos de alegria. Dona Rosa começou a chorar, Fernanda cobriu o rosto com as mãos e os vizinhos que haviam acompanhado começaram a se abraçar e comemorar. Posso vê-la? Fernanda perguntou através das lágrimas. Claro, ela acabou de acordar e está perguntando pelo tio Eduardo. Eduardo sentiu uma emoção avassaladora tomar conta de seu peito. Seguiu a doutora através dos corredores até chegarem a um quarto pequeno, mas aconchegante. Lá estava Isabela, sentada na cama, comendo gelatina e sorrindo como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Tio Eduardo, ela gritou quando o viu, estendendo os bracinhos. Eduardo se aproximou da cama, pegou as pequenas mãos dela nas suas e sentiu que todas as humilhações, todos os desafios, todos os momentos difíceis da noite haviam valido a pena para chegar naquele momento. Como você está se sentindo, pequena? Bem melhor, Isabela respondeu com entusiasmo. A doutora disse que agora eu vou poder correr e brincar como todas as outras crianças e que não vou mais ficar cansada. Fernanda se aproximou da cama, beijando a testa da filha. Tudo graças ao tio Eduardo, meu amor. Eu sabia, Isabela disse com a confiança absoluta que só as crianças possuem. Eu disse que o tio Eduardo conserta tudo que está quebrado. Até eu. A frase simples da menina atingiu Eduardo em cheio. Lágrimas que ele nem sabia que ainda tinha começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão pura que parecia impossível de conter. Senhor Eduardo, a doutora Patrícia chamou suavemente. Há mais uma coisa que preciso lhe contar. Eduardo se virou curioso. Quando a história do que aconteceu no hotel chegou às redes sociais esta noite, várias pessoas importantes da cidade ficaram sabendo. O prefeito, empresários, outros médicos. Ela sorriu. Todos queriam contribuir de alguma forma. O resultado é que conseguimos não apenas fundos para a cirurgia de Isabela, mas também para criar um programa permanente de assistência médica para crianças carentes da região. Eduardo ficou sem palavras. A noite havia começado com uma humilhação pública e estava terminando com mudanças que poderiam afetar centenas de vidas. Tio Eduardo, Isabela chamou sua atenção novamente. A enfermeira disse que vou poder ir para casa amanhã. Você vai me ensinar a mexer em motores quando eu crescer? Eduardo riu, uma risada genuína que vinha do fundo de sua alma. Se for isso que você quiser, pequena, eu ensino sim. E eu vou ensinar outras crianças também, Isabela declarou com seriedade. Porque todo mundo merece ter suas coisas quebradas consertadas. O som de risadas e conversas animadas enchia o ar da manhã ensolarada. Eduardo observava de longe a antiga oficina que havia se transformado em algo muito maior do que ele jamais havia imaginado possível. A Escola Técnica Eduardo Mendes era agora uma realidade. O prédio, que antes abrigava apenas sua pequena oficina, havia sido completamente reformado com o patrocínio da Ferrari e de outras empresas que se juntaram ao projeto depois que a história viralizou mundialmente. Professor Eduardo, uma voz jovem chamou. Mateus se aproximava correndo, vestindo o uniforme azul da escola e carregando uma ferramenta que Eduardo havia ensinado ele a usar. Consegui. O motor da moto do Sr. José está funcionando perfeitamente. Eduardo sorriu, sentindo um orgulho diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Muito bem, Mateus. Como se sente?
Como se pudesse consertar o mundo inteiro, Mateus respondeu com um sorriso radiante. E talvez você consiga, Eduardo disse, colocando a mão no ombro do jovem. Ao longe, Eduardo podia ver Isabela brincando no pequeno parque que haviam construído ao lado da escola. Ela corria e ria com outras crianças, completamente curada, irradiando a energia que quase havia perdido para sempre. Dona Rosa se aproximou, trazendo uma bandeja de café para Eduardo. Aos 71 anos, ela havia se tornado oficialmente a vovó da escola, cuidando dos alunos com o mesmo carinho que sempre dedicara a Eduardo. Meu filho, ela disse, oferecendo-lhe o café. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Eduardo aceitou o café, sentindo o calor familiar da bebida e do carinho de Dona Rosa. Acho que ela saberia que nada disso seria possível sem a senhora, Dona Rosa. Foi a senhora quem me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela está disposta a fazer pelos outros. Vitório Rossi apareceu naquele momento, vestindo roupas casuais e carregando alguns documentos. Mesmo sendo um executivo internacional, ele fazia questão de visitar a escola pessoalmente a cada mês. Eduardo, ele disse em português que havia melhorado significativamente. Tenho boas notícias. A diretoria da Ferrari aprovou a expansão do projeto. Queremos abrir mais 5 escolas como esta em outras cidades do Brasil. Eduardo ficou sem palavras por um momento. 5 escolas? 5 para começar, Vitório sorriu. E queremos que você seja o coordenador geral de todas elas. O que acha? Eduardo olhou ao redor, vendo jovens trabalhando com concentração e alegria, vendo Isabela correndo livre e saudável, vendo a comunidade que havia se transformado ao redor da escola. Acho que... Ele pausou, sentindo a emoção tomar conta de sua voz. Acho que algumas coisas quebradas podem ser consertadas de formas que nunca imaginamos. Vitório riu. Essa é a resposta mais italiana que já ouvi de você. Naquele momento, Isabela correu até eles, agora com 9 anos e cheia de energia. Tio Eduardo, ela gritou. Posso começar as aulas de mecânica no mês que vem? Por favor? Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, como havia feito naquela noite no hospital, que parecia uma eternidade atrás. Claro que pode, pequena. Mas me diga, por que quer aprender sobre motores? Isabela pensou por um momento com a seriedade que só as crianças conseguem aplicar a perguntas importantes. Por quê? Ela disse finalmente. Quero aprender a consertar coisas para poder ajudar outras pessoas como você me ajudou. Quero que outras crianças também tenham suas coisas quebradas consertadas. Eduardo sentiu lágrimas de orgulho e alegria enchendo seus olhos. Abraçou Isabela com força, sabendo que a lição mais importante que ele poderia ensinar já havia sido aprendida. Quando se levantou e olhou ao redor, vendo os jovens aprendendo, a comunidade prosperando e o futuro se construindo diante de seus olhos, Eduardo compreendeu algo fundamental. Às vezes, as humilhações mais profundas são apenas o início das vitórias mais significativas. Às vezes, ser subestimado é a maior bênção que podemos receber, porque nos força a provar não apenas nosso valor para os outros, mas para nós mesmos. E às vezes, quando pensamos que nossas vidas são pequenas demais para fazer diferença, descobrimos que até mesmo o menor ato de dignidade pode transformar não apenas nossa própria vida, mas a vida de uma comunidade inteira. Naquele momento, observando Isabela correr de volta para seus amigos, Eduardo soube que havia encontrado sua verdadeira vocação. Não era apenas consertar máquinas, era consertar sonhos. Tiedättekö te joku, joka on niinku 3-vitonen ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta? Loti, mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu.
Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvieo. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Voi pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onnea joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä.
Mä oon ollut silleen, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niin mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on vähän raahistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niin päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niin reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa. Ja sit se just laittoi tossa yksi päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais